Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 e o versículo 3 ao 6. Efésios capítulo de número 1, do versículo de número 3 ao versículo 6. E depois o versículo 13, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, como também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1 e o 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Amado Deus e querido Pai, te louvamos, te exaltamos, bendizemos ao teu nome, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por tua compaixão. A tua palavra será ministrada nesta noite. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que os anjos, ó Pai, estejam ministrando ao coração dos teus eleitos. Meu Deus, que o teu Espírito Santo conceda aos teus filhos o entendimento e a compreensão da palavra que será ministrada nesta noite. Exalta, engrandece e glorifica ao teu santo e excelso nome. Usa meus lábios, usa, ó Pai, a minha mente para falar a tua palavra com inspiração divina, para a glória do teu nome. Amém e amém. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do versículo 3,
está falando sobre as bênçãos concedidas por Deus através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A palavra de Deus está nos mostrando com muita clareza que através de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Isso significa dizer que nós, os filhos de Deus, estamos abençoados por Deus. Mas infelizmente, igreja, nós estamos vendo em muitos lugares fazendo, por exemplo, campanhas para que o povo seja abençoado. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele já nos abençoou. Isso quer dizer que você é abençoado. Isso significa dizer que os filhos de Deus estão abençoados com todas as bênçãos espirituais. E entre tantas bênçãos espirituais, entre tantas bênçãos que nos foi concedida por Deus, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, uma delas é que os filhos de Deus, eles foram selados pelo Espírito Santo. Amém? Existe um povo na terra que está selado, que está marcado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra selar significa marcar. Selar significa marcar, carimbar, pôr um selo, pôr uma marca, pôr um carimbo. Quem está selado pelo Espírito Santo de Deus? Isso indica propriedade. Você marca o que não é seu? Será que quando a gente vai para a feira e depois que faz a feira, é colocado uma marca na feira, e aquela marca ela serve de identificação, de prioridade? Quando nós voltamos da rua, chegamos ao supermercado, damos um crachá que está identificando que a nossa feira ela está marcada. Assim aconteceu com o povo de Deus. A vinda do Espírito Santo até a terra, ela teve muitos propósitos. E um dos propósitos
era selar, era marcar os eleitos de Deus com o Espírito Santo da promessa. Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo foi uma promessa de Deus para seus eleitos. Isaías 44 e o 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui está uma das promessas da vinda do Espírito Santo. A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, em Joel capítulo 2, versículo 28, a outra promessa que Deus enviaria o Espírito Santo, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém, igreja? A vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa que Deus fez aos seus eleitos. E a vinda do Espírito Santo traria com ela alguns resultados para seus filhos. Capítulo 36, versículo 27 de Ezequiel diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Louvado seja Deus por isso. Entendemos por esse texto, entendemos por essa profecia, que uma das finalidades, um dos propósitos do Espírito Santo ser enviado para os eleitos de Deus era fazer com que seus filhos andassem na sua palavra. Isso é o que o Espírito Santo ele quer fazer na minha vida e na vida dos irmãos. Obedecer a palavra de Deus, viver uma vida conforme o Evangelho da graça do nosso Deus. Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele também falou sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus, ele disse, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 16 ao 17, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, igreja? Olha que promessa de Jesus. O que é que as igrejas pregam aí fora? Olha a contradição que é pregado aí fora para o povo. É pregado para o povo aí fora que quando alguém está na igreja, quando alguém é evangélico e se desvia da igreja, o Espírito Santo sai da pessoa. É ensinado aí fora que o Espírito Santo ele só está na pessoa que está dentro da igreja, servindo a Deus. E quem está desviado, o Espírito Santo saiu de dentro dele. Jesus disse isso. Jesus disse que o Espírito Santo saía dos eleitos de Deus? Não. Jesus não disse isso. Olha o que Jesus disse em João, o texto que lemos, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se é para sempre, quer dizer que o Espírito Santo, enquanto nós estivermos aqui na terra, ele não sai de nós. Amém? Enquanto vocês estiver aqui no mundo, o Espírito Santo está conosco. Agora leia o versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse mundo é o mundo Aion. Esse mundo que não pode receber o Espírito Santo. Esse mundo se refere a um povo, aos filhos da perdição, aos filhos do diabo. A Bíblia fala de dois povos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia fala do trigo e a Bíblia fala do joio. A Bíblia fala do bode e a Bíblia fala da ovelha. A Bíblia fala do homem bom e a Bíblia fala do homem mau. A Bíblia fala dos filhos da salvação e dos filhos da perdição. Quem é os filhos de Deus? São as ovelhas. A Bíblia chama de ovelhas. A Bíblia chama de trigo. A Bíblia chama de homem bom. A Bíblia chama de vasos de misericórdia. A Bíblia chama de eleitos. A Bíblia chama de filhos da salvação. A Bíblia chama de filhos da luz. Quando Jesus disse em João 14 e o 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode
filhos de Deus, é o mundo dos perdidos. Mas vós o conheceis. Vós quem? As ovelhas. Vós quem? Os eleitos. Vós quem? Os filhos de Deus. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha o que Jesus disse. Jesus disse aqui que o Espírito Santo habitaria nos eleitos e estaria com os eleitos. Habitar é uma coisa e estar é outra coisa. Por que as pessoas aí fora pensam que o Espírito Santo saiu de quem estava na igreja e foi para o mundo? Porque as pessoas aí fora dizem que quem está desviado, quem um dia foi evangélico, estava na igreja, orava, cantava, pregava, aí se desviou, foi para o mundo. A religião diz que o Espírito Santo sai da pessoa. Jesus disse que não sai. Jesus disse que o Espírito Santo habitaria e estaria em vós. Quer dizer que o Espírito Santo, ele está em você. Amém? A palavra habitar, tem a ver, quer dizer permanência. E a palavra estar tem a ver, quer dizer presença. Amém? O que isso quer dizer? Isto significa dizer que o Espírito Santo, ele pode estar, ele pode permanecer no eleito de Deus. Mas o eleito de Deus pode não sentir a presença de Deus. O Espírito Santo, ele é como um fogo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Amém? O Espírito Santo, apesar de ele não sair de um eleito de Deus, mas ele pode ficar apagado. Ou seja, o Espírito Santo, ele pode não ser visto na vida de um eleito de Deus. É aí onde as pessoas julgam, condenam, porque está bebendo, porque está se prostituindo, porque está matando, porque está roubando. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 ao 21, diz que quem mata, quem rouba, quem se prostitui, é a carne, não é o Espírito, é a carne. Prostituição, idolatria, feitiçaria, macumbaria. Tem gente que gosta de bater uns bombos, não tem? Não tem gente que gosta de bater uns catimbó com as macumbas bravas aí? Isso é a carne, é obras da carne. Quando damos lugar às obras da carne, bebida,
prostituição, avareza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, um monte de coisa. Quando damos lugar às obras da carne, o Espírito Santo ele faz isso, ó. Ele se recolhe dentro do eleito. Aí fica aquele vazio no coração, não fica? Como se tivesse faltando alguma coisa lá dentro. Aí vem aquela angústia, aquela tristeza, aquele peso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está em você, mas ele está apagado. Amém? E o Espírito Santo, ele está em quem? A igreja diz que o Espírito Santo só está nos crentes, não é isso? Não é? Diz que o Espírito Santo ele só está nos evangélicos. Quem não é evangélico, quem está desviado, não tem o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse. Evangelho de João 7, capítulo 7, versículo 38 e o 39. Aleluia. Infelizmente, o que a religião tem ensinado ao povo aí fora é muito erro, é muito engano, é muita mentira. João capítulo 7, versículo de número 37 e o 38. Ou melhor, João 7, 38 e o 39. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que criam nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. O que é que Jesus disse, irmãos?